Gente, voltei. Olha só. 3, transformação isovolumétrica. Olha só. Se transformação isobárica é quando a pressão do gás permanece constante, na transformação isovolumétrica é quando o volume do gás também permanece a mesma. Ela também pode ser isométrica. Por quê? Porque as dimensões desse recipiente, desse gás, também será a mesma, correto? Ou isocórica. Isocórica, eu não gosto desse termo, ele não aparece no vestibular. Ele vai aparecer, sei lá, se você for fazer uma FUVEST, uma UERJ de medicina, mas raramente ele vai aparecer para você. Isovolumétrica é quando o volume do gás permanece constante. Olha só o exemplo que ele dá para vocês. Ele dá o exemplo do recipiente com paredes rígidas ou de recipiente de paredes deformáveis. Olha só o exemplo 1. O gás está confinado em um recipiente com paredes indeformáveis, como é o exemplo do botijão de gás que é feito de metal. O botijão vai murchar? Não vai, ele vai continuar o mesmo. Você pode diminuir a temperatura conforme for, ele não vai alterar no volume do botijão de gás, ele vai ocupar todo aquele espaço. O volume não vai mudar. Ou quando o gás está confinado em um recipiente com paredes elásticas. Porém, o volume inicial e o volume final são o mesmo após a transformação gasosa. O exemplo é um balão numa festa de aniversário. Conforme, se a temperatura ali não abaixar muito, conforme você passar, por exemplo, da sala para o lado de fora, vai estar tão elástico esse balão que o volume não vai tender a diminuir. A não ser que ele fale para você, o balão murchou. Aí sim, é uma transformação, não é uma transformação isovolumétrica. Olha só. O gás está confinado em um recipiente com paredes elásticas, vírgula. Porém, o volume inicial e o volume final são os mesmos após a transformação gasosa, correto? Porque se eu tenho um recipiente de paredes deformáveis, ele pode ser uma transformação isovolumétrica ou não. Mas quando eu tenho um recipiente de paredes rígidas, aí sim, sempre vai ser uma transformação isovolumétrica. Eu já falei o que é uma transformação isovolumétrica, eu disse que eu não ia falar, mas está falado. Do mesmo jeito que em transformação isobárica a pressão sempre vai ser igual e você pode ir lá e cortar pressão com pressão, em transformação isovolumétrica você pode vir e cortar volume com volume. E a fórmula para uma transformação isovolumétrica vai ser que a pressão inicial dividido pela temperatura vai ser igual a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a temperatura final dividido pela temperatura final também. Se cortou o constante com constante. Lembrando de novo que temperatura em gases é sempre em Kelvin. E transformar de Celsius para Kelvin é fácil, é só você ir lá e diminuir 273, que você acha a temperatura em Kelvin. Você soma 273. Aí vamos lá, respondam para mim porque vocês são inteligentes. Na transformação isotérmica, o que permanece constante é a... Óbvio, não dói. Aí, olha só o exemplo, quando que eu tenho uma transformação isotérmica. O menino foi lá, estourou o balão. O ar sai muito rápido. Não deu nem tempo de mudar de temperatura. Não deu nem tempo. Ele já sai e naquele momento a temperatura permanece constante. Só depois que vai rolar ali a transformação térmica e não vai ser por meio da transformação do gás, vai ser mesmo ele por contato. Agora sim eu posso dar esse exemplo para você. Gente, olha só. O nosso corpo aqui agora deve estar fazendo uns 25 graus Celsius, correto? Quando eu não dou espaço para fazer isso aqui, dá tempo de o ar que está comprimido na minha boca, quando ele muda de pressão, a temperatura dele muda. Diferente quando eu faço aqui, Por que o ar sai quente? Porque o meu corpo é quente. Então, se eu deixo o meu ar sair aos poucos, a temperatura vai mudar. Mas se eu deixo ele sair de uma vez, como é o exemplo de um balão estourado, eu não dou tempo dessa temperatura não mudar. Aí vai ser uma transformação isotérmica. Deu pra entender? Eu acho que deu. Correto?
eu vou cortar temperatura com temperatura e vai ficar que a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final. É fácil, não dói, é só jogar na fórmula que você vai resolver todos os exercícios. Correto? Eu não quero falar sobre gráficos com vocês e nem sobre transformação com massa variável. Eu queria falar isso de verdade numa aula ao vivo. Não vou cobrar nas provas, fique tranquilo. Eu acho que não vai ser uma aula tão produtiva. Se eu falar com isso com vocês agora, é uma parada um pouquinho complicada, mas não tão necessária. Vocês têm sim o direito de me cobrar, mas Pedro, eu quero que você fale. Pode falar comigo, falar no chat. Poxa, professor, eu queria saber que eu faça um vídeo só falando sobre isso, correto? E eu quero falar aqui sobre os exercícios resolvidos. Não quero resolver, mas eu só quero fazer um exercício aqui rápido para vocês entenderem qual é o tipo de transformação. Olha só, eu vou ler ela toda. Um gás está confinado em um recipiente com paredes deformáveis a temperatura de 27 graus Celsius e com volume de 10 litros. Em seguida, sofre uma transformação isobárica. A sua temperatura aumenta. Sabendo que o volume ocupado pelo gás sabendo que o volume ocupado pelo gás no fim da transformação vale 15 litros, calcule a temperatura sofrida pelo gás em graus Celsius. Aqui nessa questão, ele já fala pra gente que a transformação ela é isobárica. Beleza. E ela fala aqui pra gente, olha, com paredes deformáveis. Se a parede é deformável, ela pode ser ou não pode ser uma transformação isovolumétrica. Ela pode ser ou não pode ser. Então, toda vez que a questão ela falar pra você que a parede é deformável, ela vai te falar se é isobárica ou não. Correto? Mas se aqui ela fala assim pra gente, olha, um gás confinado em um recipiente com paredes rígidas a uma temperatura de 27 graus Celsius e de 10 litros sofre uma transformação. Aí você já sabe, opa, é isovolumétrica. Correto? Você sabendo aqui que é isobárica, você sabe que a pressão é constante. Então a única coisa que você vai colocar é que o volume inicial, tô pegando aqui a solução, ó, é que o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. E repare que ele vai pegar essa temperatura de 27 graus Celsius e vai somar 273 para transformá-la em Kelvin. Aí ele vai fazer assim, ó, os 10 litros dividido pelos 300 kelvins vai ser igual aos 15 litros, que foi o que o volume mudou. Ela é deformável, então o volume desse carinha aumentou. Qual que vai ser essa nova temperatura? Regra de 3 nele, gente. A temperatura final vai ser igual a 300 vezes 15 dividido por 10. Corta 10 com 300, aí vocês façam. A resolução tá aí. É exercício para vocês. Se vocês sabem fazer isso, vocês do primeiro ano são sim inteligentes. Correto? Chu. A Chu não tá aqui. Que pena. Ah, para. Uma das atrações de um parque de diversão é a barraca de tiro ao alvo, em que espingardas de ar comprimido lançam rolhas contra o alvo, que podem ser derrubados. Ao carregar uma dessas espingardas, um êmbolo comprime 120 ml de ar atmosférico sob pressão de 1 atm, reduzindo seu volume para 15 ml. A pressão do ar após a compressão será em atm. Pedro, ela não me falou se essa transformação ela é isobárica, se ela é isométrica ou se ela é isotérmica. Gente, olha a seringa, a espingarda. Pou! Ela liberou a pressão. Foi devagar? Não, foi rápido. Foi muito rápido. Quando a transformação gasosa ela é muito rápida, ela é isotérmica. Então aqui é isotérmica, a gente tira aqui temperatura com temperatura. Olha só, a resolução, a expansão, ela é isotérmica. Mas ele poderia ter falado, porque a transformação de gasosa foi instantânea. Eu quero que vocês tenham essa mentalidade de vocês. O segredo do capítulo 13, o segredo de transformação gasosa, não é nem muito menos saber fazer cálculo, porque vocês estão sendo massacrados em matemática, vocês estão sendo massacrados em contas, em físicas. Então, pede-se, como é que a gente fala? Subentendemos que no capítulo 13 vocês já sejam craques em fazer conta. Então, o segredo aqui
é você saber discernir quando uma transformação é isovolumétrica, quando uma transformação é isobárica e quando uma transformação é isotérmica. Faça os exercícios do capítulo... Faça os exercícios conceituais, porque no capítulo 15, o capítulo 14 também tá falando sobre dilatação em gases. Tem que resolver. Façam na apostila de vocês. Eu não pedi ainda, posso vir a pedir. E na semana que vem a gente já começa a falar sobre o capítulo 15, 16 e 17, que são introdução à termodinâmica e falar sobre máquinas térmicas. Beijos, amo vocês.